Salve, meus amigos! Hoje eu resolvi fazer um vídeo da madrugada. Já faz um tempo que eu não faço esse tipo de vídeo da madrugada porque eu tenho dormido cedo, né? Hoje é um dia que eu tô tirando pra dormir um pouco mais tarde. Eu espero dormir antes da 1 hora da manhã, mas de qualquer maneira, eu vi muitas pessoas discutindo sobre nazismo e coisas do tipo. Eu resolvi fazer um vídeo explicando pra vocês por que que essa ideologia ela é tão perversa. É importante falar sobre isso porque eu vi muitas pessoas que não entendem o peso que o nazismo tem. Isso me lembra até de algumas pessoas da própria comunidade de opinião que faziam piada com isso como se fosse algo bobo, como se fosse uma brincadeira. Mas isso é uma coisa muito séria e é uma coisa muito perversa. E eu acho importante que as pessoas entendam por que que isso é tão perverso. Então hoje eu vou estar explicando para vocês o que que é o fascismo, o que que é o nazismo, quais são as diferenças entre essas duas ideologias e por que que a gente proíbe elas de serem ditas ou expressadas aqui no Brasil, beleza? Bom, então vamos lá. Vamos começar falando sobre o que é o nazismo. O nazismo, ele é um regime totalitário. O que é um regime totalitário? Isso já fica confuso, coisa do tipo, mas vamos lá. Regime totalitário é um regime onde não existe o individual, ou seja, as pessoas que fazem parte daquele estado, elas não existem, como se elas fossem gado, basicamente, entendeu? Então, as pessoas elas não têm direitos, basicamente. Então, por exemplo, se você estivesse num estado totalitário, você provavelmente não poderia viver a vida normalmente. Você não poderia, por exemplo, sair de casa em horários específicos, dependendo da lei. Digamos que o cara coloca lá que você não pode sair depois das 8 horas da noite, senão você vai ser morto, entendeu? Então, ninguém pode sair depois das 8 horas da noite. Você não pode se expressar não só na questão de você dar opinião, mas você não pode, por exemplo, usar certas roupas, você não pode falar certas coisas, você não pode assistir certas coisas, você não pode gostar de certas coisas. Então, o regime totalitário é isso. Ele pode simplesmente entrar na sua casa, te explodir em um segundo porque, sei lá, você ouviu uma música errada e coisas do tipo. E infelizmente ainda existem países no nosso mundo que são totalitários. Então, totalitarismo é isso. É quando você tem um grupo de pessoas ou uma pessoa especificamente que seria um ditador, né, que basicamente comandam tudo e eles mandam de uma forma que o país é deles e eles podem fazer o que eles quiserem, a hora que eles quiserem, do jeito que eles quiserem, e não existe ninguém que possa impedir eles disso. Perfeito? Ou grupo de pessoas, no caso. E o nazismo é isso. O nazismo era um regime totalitário, onde o Hitler era o grande líder do partido, e o Hitler podia fazer tudo. Ele era chamado de Führer, né, que é líder em alemão, e ele podia fazer tudo, ele podia decidir tudo, e ninguém podia dar pitaco nele. Se alguém desse pitaco no Hitler, poderia ser morto a qualquer instante. Por mais que isso possa parecer estranho, esse regime, esse estilo de regime, ele foi revolucionário, entre aspas, naquela época. Porque se você pensar, por exemplo, que os reis antigos eles eram totalitários, ou até mesmo o feudalismo era totalitário, faz sentido. Só que o totalitarismo, né, dos regimes atuais, eles são um totalitarismo mais industrial, sabe? Então, o cara vai lá, entra no poder, ele faz o que quiser e pronto, acabou. E ele comanda uma sociedade inteira, ele comanda todas as pessoas. E ao contrário, por exemplo, dos reis antigos, né, que dividiam seus poderes em castas, como por exemplo os nobres, no caso, né, os barões e etc, etc. O totalitarismo é tudo focado só na mão de uma pessoa e essa pessoa controla o Estado. O Estado é essa pessoa, basicamente, ou esse grupo de pessoas. E o fascismo também é exatamente a mesma coisa. O fascismo foi o primeiro. Surgiu o fascismo na Itália, né, com essas ideias de industrializar, né, as coisas, de levar a progresso, de união, nacionalismo, somos todos italianos, e aí você deixa de existir como pessoa, né? Você deixa de ser, não sei qual seria o seu nome, você deixa de ser o Rogério, o Roberto, o Mário, você deixa de ser, sei lá, a Luana, você deixa de ser a Yasmin, você deixa de ser, deixa eu ver, a Maria, e aí você se torna italiana, no caso da gente brasileiro, né? Então você se torna brasileiro. Você agora tem deveres com o país, você tem deveres de fazer coisas pro país. Caso contrário, você vai ser explodido porque você não tá ajudando o país. Se você não tá ajudando o país, você tá contra o país, então você é inimigo do país e vai ser explodido por causa disso. Então é isso que é esse totalitarismo fascista nacionalista, perfeito?
Inclusive, o próprio nome nazista, nacional, né, socialista, é por isso que ele tem esse nome. Muita gente confunde, inclusive, com o socialismo, e eu vou até entrar um pouco nesse ponto do socialismo, e a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Então, bom, agora que você entendeu o que é totalitarismo e que o nazismo ele é totalitário, assim como o fascismo, qual é a diferença entre os dois? Bom, o nazismo e o fascismo, eles são muito parecidos na questão de forma de governo, porque os dois tomam conta do país, né, os dois decidem o que quiser, os dois têm líderes, né, que meio que condensam todo o poder. E a diferença é que, tipo assim, o fascismo, ele não é racismo em origem ou em ideologia. Tipo, o nazismo, ele segue uma coisa que na Europa era muito popular na época, que é o etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? O etnocentrismo foi uma ideologia que, inclusive, né, foi algo que fez as piores coisas da história do ser humano, né? Por exemplo, a escravidão aconteceu por causa do etnocentrismo. Os europeus, na época do imperialismo e do colonialismo, vários ismos, eles acreditavam que eles eram melhores do que as outras civilizações, que eles deveriam trazer progresso para essas civilizações e que, como eles eram melhores, eles tinham mais conhecimento, eles tinham, sei lá, uma tecnologia mais avançada, eles poderiam usar essas pessoas que eram menos desenvolvidas, que estavam em sociedades menos desenvolvidas, que eram, entre aspas, bárbaros, poderiam usar essas pessoas da forma que elas achassem melhor. Por quê? Porque essas pessoas, elas seriam subhumanas, como se uma pessoa fosse de uma raça diferente, e muita gente fala muito dos negros por causa disso, mas isso também aconteceu com os asiáticos. Então, tanto os negros quanto os asiáticos, eles eram considerados inferiores mentalmente, por causa disso eles não se desenvolviam. E os brancos da Europa, eles deveriam trazer o desenvolvimento e explorar esses grupos étnicos, né, que no caso seriam os asiáticos e os negros, da forma que eles bem entendessem. Isso foi uma ideologia que ficou marcada na nossa sociedade como algo que foi terrível, né? Várias pessoas foram maltratadas, machucadas, várias sociedades acabaram sendo destruídas por causa disso, né? O imperialismo foi muito ruim. E a ideia do nazismo era trazer isso de volta, só que de volta para dentro da Alemanha, que no caso era uma das maiores potências do mundo. Então, o Hitler ele criou essa ideologia de que os arianos, né, os brancos alemães, eles eram superiores às outras raças. E é muito importante pontuar isso aqui, porque isso aqui ia ver o ponto que muita gente não entende. Muita gente acha, ah, não, mas eles eram contra o comunista, ou eles só eram contra os judeus, não sei o quê. Não. Isso foi uma coisa que foi dita, inclusive, pelas autoridades judaicas agora, que repudiaram o que o monarca falou e que, inclusive, corrigiram a Tabata, que falava sobre os judeus, mas o nazismo não era só contra os judeus, o nazismo era contra todos. O nazismo era contra você que está assistindo esse vídeo. Se você não fosse ariano, você poderia ser explodido a qualquer momento. Por quê? Porque você não era considerado uma pessoa, você não era considerado um cidadão. Na Alemanha só tinha cidadania quem fosse ariano. Se você não fosse ariano, da raça ariana, que foi uma raça que eles inventaram, inclusive porque essa raça não existe de verdade, eles simplesmente inventaram que pessoa, sei lá, ariana, né, que não teria descendência judaica, ela era superior e por causa disso ela poderia fazer tudo o que ela quisesse com as outras pessoas. Então, por exemplo, um judeu, ele poderia ser escravizado, ele poderia ser explodido, que nem aconteceu com 6 milhões, né? E isso, absurdo, poderia ser maltratado, poderia ser machucado, poderia ser, sei lá, tratado mal em qualquer momento, e não só ele, mas ciganos também foram, latinos também foram. Importante falar sobre os latinos, porque nós somos latinos, e por isso eu acho errado a gente ter pessoas que defendam essa ideologia aqui no nosso país, porque é uma ideologia que vai contra a gente, é uma ideologia que fala da destruição da nossa raça. Se tivesse acontecido da Alemanha vencer a guerra, nós não estaríamos falando aqui, provavelmente os nossos pais eles teriam sido mortos. Porque provavelmente a gente teria rodado nessa parada aí, entendeu? Então é muito importante entender isso. Que era uma ideologia racista que colocava os caras lá como se eles fossem deuses e eles pudessem simplesmente fazer o que eles quisessem, entendeu? Então é muito importante entender isso. Isso é a base do nazismo. O nazismo é um regime totalitário e tal, onde o Hitler mandava em tudo, e ele se baseava nessa ideia. Ele se baseava na ideia de que os arianos deveriam comandar as outras raças, e por isso os arianos deveriam entrar em guerra com as outras raças, dominar a terra dessas raças e matar essas pessoas. Pra você ter uma ideia de coisa que um plano bizarro pra cacete, e isso é uma coisa que eu vejo poucas pessoas falando sobre também. Hitler tinha um plano de invadir a Ucrânia e dominar a Rússia. E qual era o plano que ele tinha? Ele tinha o plano de
entrar na Ucrânia, que era um lugar que poderia ter várias fazendas, porque é um lugar que é muito bem localizado lá na Europa, um lugar que, tipo, tem bastante alimentação e tal, tipo, cresce bastante comida lá na Ucrânia. E aí, o plano do Hitler era entrar lá e sair matando todo mundo para que essas pessoas, elas morressem e ele pudesse tomar conta das terras de todo mundo, eu tô falando de todo mundo mesmo. Ele entrou no país, matou todo mundo daquele país, porque aí os arianos poderiam ir lá e cultivar as terras que tinham naquela região e alimentar o povo ariano. O cara tinha o plano, inclusive, né? É dito que a tal solução final do Hitler, que no caso foi o nome dado aos campos de concentração e tal, eles começaram a fazer isso porque eles estavam tentando matar as pessoas de fome lá, só que as pessoas não estavam morrendo rápido o suficiente. Então ele pegou e criou essa ideia de mandar as pessoas para os campos e começar a matar elas, porque eles precisavam matar logo todas as pessoas para que eles pudessem dominar aquela região. A gente não tá falando dos caras entrarem lá e tomarem conta das fazendas dos caras e obrigarem eles a fazer comida. Não, a gente tá falando dele matar essas pessoas deliberadamente, porque para eles essas pessoas eram que nem gados, que nem porcos, basicamente. Você consegue pensar quão vil é esse tipo de pensamento? Quão errado é esse tipo de visão de que existe uma raça superior a outra, que por causa disso você pode matar todo mundo que não é da sua raça? Tipo, se um alemão matasse um judeu assim na rua por qualquer motivo, ninguém ia poder punir o cara porque ele estaria fazendo algo justo, visto que ele estaria maltratando alguém que era considerado inferior até mesmo aos animais de estimação. E esse é o pensamento que os malucos tinham, entendeu? Então esse é o pensamento errado, ruim, negativo. Quando você vê alguém, tipo, saudando Hitler ou falando alguma coisa, pensa nisso. Esse cara tem que levar uma porrada na cara, meu irmão. Porque isso tá totalmente errado. O monarca merece levar um socão na cara. Merece levar um socão na cara por causa daquilo que ele falou. Porque ele falou que de ódio de judeus. Ele não tá falando só de você ser contra, por exemplo, odeio americanos. Não no sentido de você quer explodir os americanos, mas eu não gosto dos americanos porque eles são imperialistas ou coisa do tipo, entendeu? Não é a mesma coisa. A gente está falando sobre uma ideologia que matava as pessoas. Por exemplo, o Mengele. O Mengele era chamado, sabe do quê? De anjo da morte. Sabe por quê? Porque ele pegava e falava assim: jogava as pessoas num tanque de gelo. E aí ele deixava as pessoas no tanque de gelo para ver quanto tempo as pessoas sobreviveriam dentro do tanque de gelo. Ele ficava olhando as pessoas morrendo, agonizando dentro do tanque de gelo, ao ponto de que alguns soldados alemães, eles queriam matar os caras. Eu não tô inventando, isso é uma história real. Os caras, os soldados alemães falando que iam matar os malucos lá como uma forma de, sei lá, de misericórdia, e o Mengele falando que ia matar os alemães que matassem os caras, sabe? Então o Mengele testava coisas assim, ficava batendo no osso da pessoa até ver quanto que aguentava para quebrar o osso, entendeu? Então era uma parada muito sinistra, muito sinistra. Criança sendo explodida. Isso, eu tô falando explodida no sentido de tentar, de certa forma, censurar um pouco esse vídeo, porque é muito pesado esse tipo de coisa. Foram coisas horríveis que aconteceram. Estupros em massa, gente sendo torturada na rua, tipo, gente sendo fechada em lugares específicos da cidade, gente perdendo tudo, e só por causa de uma ideologia tóxica, né? Agora sobre o fascismo, né? Então, o fascismo ele não tinha essa parte de ter essa supremacia. A ideia do fascismo era um contraponto ao socialismo. Inclusive, é muito interessante falar sobre isso, porque muita gente fala, mas o socialismo é de esquerda, não sei o que, o socialismo não sei o que lá. Gente, aliás, o socialismo é de esquerda e o nazismo é de esquerda também, assim, os dois são a mesma coisa, coisa do tipo. É importante falar sobre isso porque é o seguinte, nessa época, tanto o nazismo quanto o socialismo, eles foram feitos como contrapontos ao liberalismo, que a gente usa hoje em dia, inclusive, e ao socialismo, que na época era marxista e estava ficando popular por causa da revolução na Rússia e de outros países que estavam tendo revoluções também. E, tipo assim, o que é esse contraponto? Inclusive, eles tiveram espaço para crescer justamente porque as potências europeias da época deram espaço para isso. As potências da época falaram, poxa, é melhor que eles fiquem desse jeito, fascistas, do que eles ficarem, sei lá, comunistas, né? Então, eles acabaram financiando muitos desses grupos, infelizmente. E qual é a diferença entre o fascismo e o socialismo, né? Por que eles são esse contraponto? Ambos, aliás, nem todo socialismo é totalitário, mas é muito fácil que o socialismo se torne totalitário. No caso da União Soviética, é muito específico o motivo de ter se tornado totalitário, tá? Por quê? Por causa do Stalin.
O Stalin, ele era um cara que ele era considerado muito ruim no governo. Ele era, tipo, jogado para escanteio. Ninguém ligava pro Stalin, ninguém queria saber do Stalin. O Stalin fazia parte do Partido Comunista, mas o Stalin ele ficava jogado a escanteio. Só que nesses escanteios ele era o cara que cuidava da burocracia, então ele meio que mexia em todos os documentos do partido e do Estado. E aí o Stalin, né, ele durante a sua vida inteira, ele ficava lá fazendo coisas que ajudassem que quando rolasse, por exemplo, uma morte de algum líder, que nem o próprio Lenin, ele pudesse entrar no poder e ele tivesse toda aquela legislação que ele estava redigindo para justificar que ele se tornasse um mega ditador. E foi justamente isso que aconteceu. Quando o Stalin, tipo, quando morreu o Lenin, o Stalin já tinha tudo certo porque deixaram ele na pior profissão possível, que era ficar mexendo nos papéis. E o Stalin ficou preparando os papéis até o ponto de que ele tipo, se tornou o líder absoluto. Então, o Stalin também se tornou um líder totalitário. E muita gente vai falar, pô, o comunismo é muito parecido e tal, mas eu acho que é difícil a gente falar sobre isso, por quê? Porque a gente está falando de stalinismo, né? Quando você fala das mortes que aconteceram nessa época, por causa de regime totalitário também, é muito mais em relação ao stalinismo do que a ideologia comunista em si. Porque a ideologia em si do marxismo, ela não fala sobre, por exemplo, você ter que explodir judeus e coisas do tipo. Isso não faz sentido, né? Não tem nada disso lá. Na verdade, é só uma questão... Inclusive, é muito utilizado hoje em dia a ideologia marxista na nossa sociedade. Mesmo pelos governos que são ditos de direita hoje em dia, eles utilizam muito dos conceitos que Marx desenvolveu lá naquela época. Então, tanto que a gente vê muita gente falando, o Brasil virou comunista, não sei o quê, mas não é bem assim que acontece. E, bom, não tô aqui para defender os regimes, até porque o regime do Stalin também foi um regime absurdo, né? Morreu muita gente naquela época por causa do regime dele, mas a questão é, qual é a diferença entre os três, no caso, né? O nazismo, o socialismo ou o caso do fascismo. Então, agora que a gente já falou sobre a diferença, né, que existe entre o stalinismo e o socialismo, vamos falar sobre o socialismo em si. O socialismo em si, ele fala sobre, tipo, abolir, por exemplo, que você tenha essa estratificação, ou seja, que existam classes sociais. Então, no nazismo, as classes sociais elas existem, então ainda existe pessoa pobre, existe pessoa rica, existe pessoa lá no médio termo, isso vai continuar existindo, só que isso vai ser definido pelo próprio Estado e também, né, pela forma que você interpreta que essas pessoas estão vivendo ali em relação ao Estado. Então, por exemplo, se uma pessoa ela é judia e ela é rica, ela vai perder toda a grana dela, porque o Estado vai confiscar tudo, e ela vai se tornar uma das classes mais baixas, como se fosse um sistema de castas, entendeu? E era assim que eles se dividiam naquela época. Os arianos ficavam no topo das castas, as outras raças ficavam nas castas inferiores, sendo que você tinha os judeus como sendo um grupo de pessoas, não só os judeus, né, mas os negros, os ciganos, os latinos sendo considerados não seres humanos normalmente, né? Bom, de qualquer maneira, no fascismo você também tinha a mesma coisa, só que a diferença aqui é que, tipo, o Estado, ele controlava as indústrias, o Estado controlava todo tipo de meio de produção, só que o Estado, ele era capitalista, então ele gerava lucros, ele buscava lucros como você vê normalmente. Agora, no lado do comunismo, né, do socialismo, você tem também, né, o Estado tomando conta da posse das coisas, só que ao contrário de você ter, por exemplo, um líder endeusado que faz as coisas, você tem que obedecer. A ideia do Estado comunista é que, tipo assim, as pessoas, elas são o Estado e o Estado é dono das coisas. Logo, as pessoas são donas das coisas, entendeu? Então, por exemplo, uma empresa, ela gera... Vou dar o exemplo da Petrobras, que eu acho que é um bom exemplo. A Petrobras, ela é uma empresa brasileira, ela gera dinheiro e esse dinheiro é revertido para o Brasil, que é revertido para as pessoas por sua vez, entendeu? Então, sendo uma empresa pública, todas as coisas que ela faz, todo o dinheiro que ela gera é revertido para a própria população, entendeu? Agora, no caso de um regime totalitário, você teria, por exemplo, todas as coisas sendo decididas pela própria pessoa que está no poder. No caso do fascismo, algumas pessoas elas teriam poder sobre essas empresas e elas poderiam fazer o que elas quisessem com essas empresas a hora que elas quisessem e poderiam ser tiradas ou não, dependendo do ponto de vista do governante. E o ponto de vista do governante poderia ser criar coisas populistas, que na maior parte das vezes era mesmo. Então, eles utilizavam muito disso e do nacionalismo, principalmente. Só que eles também são muito beligerantes, né? Tipo, o nazismo, por exemplo, era antiliberal. Os
liberais, né, eles acreditam que a gente tem que poder trocar coisas com outras pessoas e existe uma codependência, né? Por exemplo, os nazistas eles acreditavam que se eles tivessem que pegar algum recurso, esse recurso não poderia ser comprado, esse recurso teria que ser conquistado através da guerra, e é por isso que eles declararam guerra ao mundo, basicamente. Por quê? Porque o mundo era inferior e não deveria ter uma pessoa inferior cuidando, por exemplo, de um campo de petróleo. Eles deveriam ir lá e tomar esse campo de petróleo e destruir as outras pessoas. A mesma coisa com o fascismo, mas não nesse ponto de vista, mas do ponto de eles dominarem as coisas, né? Deles terem controle absoluto sobre o Estado e sobre as decisões comerciais que o Estado pode tomar também. Então, bom, estilo de governo complicado, né? Porque, como eu disse, tanto no nazismo quanto no fascismo não existe o individual. Você se torna por exemplo, alemão, no caso da Alemanha, ou um italiano, no caso da Itália. E pode ser estranho falar, pô, mas você é italiano se você tá na Itália, né? Mas aquilo, você deixa de ser você. Você deixa de responder a você. Você deixa de ter interesses. Você deixa de querer fazer faculdade. Você agora responde 100% ao Estado. Se o Estado quer que você se sacrifique, você vai ter que se sacrificar pelo Estado de alguma forma, entendeu? No caso, indo para uma guerra, ser explodido na guerra ou coisa do tipo. Independente da situação, quem decide são eles, totalitários. No stalinismo, você também tem esse totalitarismo, onde rola a mesma coisa praticamente, né? Você tem o governante, onde ele manda e desmanda as coisas, ele executa quem ele não quer e tal. Teve o Holodomor, que foi uma coisa ridiculamente sinistra que aconteceu também, um dos momentos mais baixos da história humana, onde várias pessoas morreram de fome na Ucrânia, e muitas outras situações absurdas que acontecem quando a gente dá poder demais pro Estado. E aí entra uma das críticas que eu faço em relação à política hoje em dia. A política evoluiu bastante, ao ponto de que a gente se distanciou muito dessas ideologias. Por mais que a gente fale fulano é comunista, ou fulano é socialista, ou fascista, sei o quê, a gente se distanciou muito desse tipo de coisa, ao ponto de que a gente tem um presidente fascista que, bom, enfim, é escrotizado, é um cara que é rejeitado pela maior parte da população e, bom, enfim, esperamos que ele saia logo, né, e que ele seja preso também, mas isso só é possível por causa da evolução das instituições e assim por diante. Mas agora falando sobre uma coisa assim, o pessoal que é de esquerda, né, pensa, poxa, é melhor que o Estado tenha poder sobre as coisas, que o Estado possa decidir, porque o Estado é as pessoas que elegem, inclusive no caso do comunismo é assim que acontece, né? As pessoas são eleitas de certa forma. Então, tipo, no fascismo ninguém é eleito, no fascismo o cara tá lá no poder, ele é como se fosse Deus e ele que decide quem é que vai entrar no poder. Essa é uma diferença bem gritante entre os dois. Inclusive, como eu disse, é um anacronismo dizer que o comunismo e o nazismo são a mesma coisa ou são dois regimes parecidos. Muito pelo contrário, são bem diferentes e são antagônicos, inclusive. Eu diria que o fascismo ele estaria seguindo pela terceira veia, né? Enquanto o comunismo ele segue mais pela esquerda e o liberalismo mais pela direita. Mas de qualquer maneira, voltando aqui. No comunismo ou no socialismo, a gente tem as pessoas... Ou melhor, vamos falar de esquerda e direita, mas fica mais fácil. Na esquerda você vê as pessoas falando é melhor que o Estado tenha poder, porque se as pessoas tiverem poder, elas vão usar esse poder para explorar outras pessoas. E... na direita, as pessoas pensam, pô, a gente faz o Estado e é ruim que uma pessoa tenha poder para decidir essas coisas sobre as outras pessoas. Então, no caso dos dois regimes, o problema são as pessoas. Porque na esquerda, as pessoas acreditam que o Estado tem que passar as leis e tem que meter a mão para que não haja injustiça. Enquanto na direita, você vê as pessoas falando que ninguém deve ter o poder de passar essas leis e meter a mão na vida das outras pessoas, porque senão vai gerar injustiça, porque as pessoas são corruptas, as pessoas são ruins. Então, no final das contas, a gente chega à mesma conclusão. Então, é a mesma coisa, praticamente, né? Não tem por que ter essa grande cisão entre os dois. Até porque todo governo é direita e esquerda ao mesmo tempo. Todo governo tem os dois lados. O Bolsonaro mesmo tá sendo mais de esquerda do que de direita, embora ele fale um monte de merda, um monte de porcaria, sabe? E, bom, enfim, é aquilo, né? Não é porque você é fascista que você, tipo, sei lá... pode ser de direita ou de esquerda, porque como eu disse, é uma terceira via e é muito mais em questão de interesse pessoal, né? O cara quer ser Deus, basicamente. E como eu disse, tem alguns estados que são assim hoje em dia. E eu pergunto pra vocês, você consegue identificar algum estado que seja assim? Inclusive, sobre democracias e coisas do tipo, muita gente vai falar da China. Ah, a China é assim, né? Que a China é totalitária. Inclusive, a China ela não é uma democracia. A China ela é diferente. A China é uma meritocracia.
E isso é uma coisa muito interessante de debater também, porque as pessoas não entendem o que é uma meritocracia e elas não entendem o que é a China, ou como funciona a China. A China é um país corporativista e a China, ela é um país onde você entra no poder através de concursos. Então, para você fazer parte do Partido Comunista, tem que fazer um concurso e conforme você vai subindo no partido, você vai fazendo provas. Então, ninguém vira governante lá se não passou por uma prova fodida, entendeu? Então, é até interessante você pensar que as pessoas são capazes ou são capacitadas através dessas provas que elas fazem, porque é aquilo, você só vai ascender socialmente por mérito. Inclusive, no nazismo era dito a mesma coisa, né? Que era meritocracia, mas na verdade não era. Porque é aquilo, tipo, se você oferece mais coisas para o governo, oferece mais coisas para o partido, aí você ascendia socialmente. Na China, ascende socialmente, né, as pessoas que trabalham mais, que têm mais coisa, porque embora seja comunista, entre aspas, né, porque muitas aspas, porque o comunismo chinês é corporativista, mas é aquilo, tipo, as pessoas ascendem socialmente na China tranquilamente e, principalmente, né, se quiserem se tornar políticos e coisas do tipo, tem que passar por essas provas aí. E sim, existe eleição na China, só que são eleições indiretas, onde quem escolhe são as pessoas que estão no alto do partido para decidir quem é que vai ser o próximo governante e por quantos anos. Como, por exemplo, o presidente deles atualmente, que é um mega engenheiro lá, um dos maiores engenheiros do país. Então eles escolheram o cara mais pica que existia ali para ser o presidente. Enquanto aqui no Brasil a gente escolheu um palhaço bozo para entrar no poder, né? Mas enfim, do caso desses outros regimes, como fascista, totalitário, no caso do Stalin, vocês já sabem como ele chegou ao poder, né? Mexendo lá nos documentos. Como que o Mussolini chegou ao poder? Através de propaganda, falando que ele ia mudar tudo, não sei o que, que tinha que ser sei lá o que todo mundo tinha que ser italiano, chegou ao ponto de que o próprio Mussolini, né, acabou se tornando um ditador fascista. No caso, mandava e desmandava do povo. E o Hitler se tornou um ditador nazista. O Hitler, inclusive, se baseava muito no regime do Mussolini, né? E uma coisa importante, mas por que é nacional-socialismo, então? É a mesma coisa, porque o socialismo não é anárquico. Então, nacional-socialismo, nacional de ser nacionalista, mas o socialismo ali é uma coisa que eles inventaram, que eles ressignificaram. Por quê? Porque eles queriam essa cisão com o socialismo que era praticado na Rússia na época. Mas de qualquer maneira, tá aí com a explicação longa para vocês entenderem tudo sobre isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, escreve nos comentários. Se você tem alguma objeção, escreve nos comentários também. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.